Meu bom dia a todos vocês, queridos, meus amados irmãos. Hoje, sexta-feira, chegamos aí ao finalzinho da nossa lição desta semana. Nós estamos aqui para estudar a nossa lição de hoje, né? Conclusão, na verdade, do nosso estudo de toda a semana. É apenas um pequeno resumo, né? Daquilo que nós estudamos, que foi uma lição muito maravilhosa, muito importante, que vem falando aí sobre os crisóis, né? As nossas provações. Quem de nós não temos provações? Na verdade? Pois é. Eu quero orar com vocês neste momento, pedindo a Deus para que Ele permaneça e estejam conosco nesse momento que nós vamos estudar a Sua palavra e durante toda a nossa vida. Nosso querido e amado Deus, muito obrigado porque chegamos ao final do estudo desta semana com muitas vitórias. Aprendemos bastante pelo Teu Santo e Bom Espírito que nos ensinou, através da inspiração da Tua Palavra. Nós entendemos, ó Pai, que realmente nós passamos por muitos crisóis, muitas provações, muitas dificuldades, mas tudo isso tem um objetivo importante e, acima de tudo, Cristo Jesus também está conosco, passa conosco pelos crivos e certamente nos faz, através das provações, pessoas importantes e grandes, vencedores pelo sangue de Jesus. Permaneça conosco agora, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nos abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, como eu disse para vocês, chegamos ao final da nossa lição. Nós conhecemos sobre um Deus maravilhoso que Ele conhece como ninguém o nosso coração, Ele lê o nosso coração, o nosso íntimo. Deus conhece profundamente. Diz o salmista Davi que antes que nós venhamos a pensar, Deus já sabe exatamente daquilo que nós vamos pensar, né? Mas esse Deus maravilhoso, queridos, Ele tem planos grandiosos para você e para mim. Ele diz que os seus pensamentos não são como os nossos pensamentos, mas pelo contrário, os seus pensamentos são maiores, né, do que os nossos. E é tão grande, né, o conhecimento de Deus e o amor de Deus, a graça de Deus por nós, como distancia a terra do céu. Né? Que expressão importante para demonstrar o quanto nós somos importantes para Deus e o quanto que Ele nos amamos. Então Ele, o nosso grande Deus, que lê o coração dos homens, conhece melhor do que nós mesmos, né, conhecemos o nosso caráter. Ele vê que alguns têm faculdades e possibilidade que, bem dirigida, poderia ser empregada no avanço de sua obra. Tá? Então, queridos, Deus não vê o exterior. Deus não simplesmente vê o exterior, mas Ele conhece profundamente o nosso interior. Tá? E conhecendo o nosso interior, queridos, Deus sabe exatamente o quanto há de valor e de importante em cada um de nós. Tá? E Ele sabe que nós temos faculdades mentais e possibilidade que, se for bem trabalhada, que se for bem dirigida, pode ser empregado no avanço da sua obra de redenção. Tá? E é por isso que Deus, muitas vezes, Ele permite, né, as nossas provações, as nossas dificuldades, para fazer com que nós mesmos venhamos a conhecer quem nós somos,
né, quão frágil nós somos, né, e quanto nós somos dependentes de Deus para a nossa salvação pela sua graça, porque de nós mesmos nós jamais podemos ser salvos, tá? E quanto Deus também conhece e vê que você é um instrumento, é um vaso útil nas mãos de Deus que pode ser usado e ser empregados no avanço e no conhecimento, no crescimento da sua obra missionária. Em suas providências, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias para que descubra em seu caráter, né, defeitos que a eles mesmos estavam ocultos e dá-lhes a oportunidade de corrigir tais defeitos, né, e se tornar aptos para o servir. Permite por vezes que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejamos purificados. Tá? Então, queridos, esse é o objetivo de Deus, né? Muitas vezes Ele permitir, né, e nos levar até as provações, tá? Para que nós venhamos a conhecer os nossos defeitos de caráter e assim Ele nos dar a oportunidade de corrigi-lo, né, os nossos defeitos de caráter o quanto antes, né, através da bendita graça de Cristo Jesus. Queridos, Deus tem planos especiais para você. Deus tem uma missão para você. Ele concedeu a você e a mim missões para cumprirmos, tá? Missões de salvação. Tá? Seja no seu trabalho, seja na sua casa com a sua família, com os parentes, seja com os colegas de trabalho, colegas de escola, o seu colega comum, enfim, todas estas pessoas que estão diante de você não é por acaso, e nem você diante delas, porque Deus quer salvá-los e Ele precisa usá-lo, você, no seu ministério, na sua obra, em levar o conhecimento de Deus para estas pessoas. Tá? Eu quero compartilhar com vocês aqui o capítulo 5 de Romanos, verso de 1 em diante, que diz assim, olha: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, em Cristo Jesus nós somos justificados. Ao aceitarmos o sacrifício de Jesus, Ele imediatamente nos justifica, tirando a nossa condenação, a condenação dos nossos pecados, tá? Isso é pelos méritos de Cristo, é pela sua graça, pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, tá? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, queridos, pela fé, na graça pela qual nós estamos firmes, né, nós devemos nos gloriar, né, e exaltar essa graça de Cristo Jesus, sem a qual nós todos estaríamos perdidos. Tá? E não é somente isto, mas também nos gloriarmos nas tribulações. Queridos, quando nós passamos por provações, a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes nos traz tristeza, mas nós devemos agradecer a Deus por sabermos que as provações, muitas vezes, elas não são eternas, elas não são duradouras por muito tempo, né? E nós temos um Deus que realmente Ele está nos provando, né? Nos dando aí a oportunidade de nós podermos corrigir os nossos defeitos de caráter, preparando assim o nosso caráter para vivermos a eternidade com Deus, né? Algo que é bem melhor,
não é verdade? E ainda mais porque, querido, as provações, tribulações, ela produzem perseverança, né? Muitas vezes a pessoa, não é, quando ela não tem nada, está tudo tranquilo para ela, não tem nenhum tipo de problema, né? Muitas vezes a pessoa, ela não tem assim tempo, não tira tempo, né, para buscar a Deus, para orar a Deus, para estudar a Bíblia, tá? Ela só quer crescer o seu egoísmo, desenvolver o seu egoísmo, o seu coração, né? Ambições por coisas materiais, correria, né? E vai esquecendo de Deus, esquecendo do reino de Deus, esquecendo do céu. Então, queridos, as tribulações produzem perseverança. Elas nos ajudam a perseverarmos pela fé, buscando a Cristo cada dia mais, buscando mais poder, mais força para vencer, né, as dificuldades. E a perseverança, por fim, também produz experiência, né? Ou seja, vai nos amadurecendo, a nossa fé vai acrescendo, nós vamos confiando mais em Deus, vamos esperando mais em Deus, né? Nós vamos aprendendo mais sobre Deus e sobre o seu plano para nós, sobre a eternidade, coisa que muitas vezes, se nós não passarmos por provações, isso passa por alto. Na nossa correria do dia a dia, na busca, né, desenfreada por coisas materiais, a excessividade de atividades materiais, de trabalhos, né, nos faz muitas vezes passar o dia inteiro sem lembrar de Deus, muito menos estudar a sua palavra e orarmos, tá? Mas quando nós estamos em provações, além de orarmos, ainda pedimos os irmãos também para orar pela gente, não é? Orar por nós, não é verdade? Então, ela produz a experiência, e a experiência, por vezes, ela também produz uma esperança, tá? Então, cada vez que nós vamos amadurecendo espiritualmente, vamos tendo experiência com Deus no Evangelho de Cristo, aprendendo mais, isso vai também trazendo para nós esperança, produzindo esperança, porque a gente vai conhecendo mais e mais de um Deus que Ele nos dá a esperança, e esperança grandiosa, esperança da vida eterna, né? E a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, tá? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, está sempre conosco, constantemente, todos os dias, todos os momentos, todos os minutos, segundos, centésimos de segundos, o Espírito Santo está com você. Ele não deixa nenhum momento. Você pode até tomar a decisão de abandonar a Deus, de ir embora da igreja, de não frequentar mais os cultos, né? Não querer mais orar, mas o Espírito Santo não te deixa. Ele é insistente, ele permanece conosco até que nós definitivamente ou decidimos ao lado de Deus ou desistimos para a eternidade. Mas ele permanece insistindo conosco, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, quando nós estávamos no pecado, longe de Deus, né, inimigos de Deus, não gostávamos de Deus, nem da igreja, nem das coisas espirituais, né? Nós vivíamos no mundo, a nossa boca falava o que queria, nós comíamos o que queria, vestíamos a roupa que queríamos, nós íamos nos lugares, né, onde nós queríamos, que desagradava a Deus. Então, queridos, Deus continua nos amando, Cristo Jesus continua nos amando a si mesmo, tá? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ele morreu ao seu tempo pelos ímpios, morreu por nós, para nos salvar. Dificilmente alguém morreria por um justo, né? Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha a coragem de morrer, né? Queridos, dificilmente, né, a gente morreria por uma outra pessoa, por mais querida que fosse essa pessoa, né? Nós às vezes não temos coragem de morrer nem por nós mesmos, quanto mais ainda, né, por uma outra pessoa. Mas Jesus Cristo, queridos, ele morreu por cada um de nós quando nós ainda estávamos longe dele, inimigos, não gostávamos
de nada que pertence a Deus. Tá? Mas Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Né? Então, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo Jesus morreu por nós. Talvez você pode perguntar assim, mas agora nós não somos pecadores? Óbvio que somos. Continuamos sendo pecadores, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E nós não tornamos pecadores porque pecamos, queridos. Tá? É diferente. Mas nós cometemos pecado porque nós somos pecadores, porque temos natureza pecaminosa. O vírus do pecado, né, está dentro de nós. Então, por isso que nós pecamos muitas vezes. Tá? Mas nós, mesmo não cometendo pecado, somos pecadores. Tá? Porque nós temos a natureza do pecado dentro de nós. Mas não porque nós temos a natureza do pecado que nós precisamos viver na prática errônea do pecado, tá? Na libertinagem do pecado. Não podemos de maneira nenhuma. O pecado não pode continuar existindo dentro da gente. Nós podemos até pecar por um acidente, por um deslize, algum momento, um momento de fraqueza. Mas, queridos, não podemos viver, né, como sendo pecadeiro, né? Gostando, praticando o pecado a cada momento, né? E isso é amar o pecado, tá? Isso não pode existir na nossa vida, na vida de um cristão. Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós estávamos na prática do pecado, longe de Deus, tá? Muito bem. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, né, seremos por ele salvos da ira. Então, nós somos justificados, mais uma vez aqui a confirmação, que é pela graça, é pelos méritos de Cristo, é pelo sangue de Cristo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, Cristo Jesus, muito mais estando já conciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, meus amados, é motivo de muita alegria para nós, tá? Vivermos com Cristo Jesus e sermos provados e muitas vezes tentados por amor a Cristo, tá? Porque tudo isso Cristo Jesus fez por cada um de nós quando nós estávamos muito longe dele, tá? Ele fez por cada um de nós, ele passou por momentos difíceis, né, de vexame, de vergonha, porque ele estava recebendo os meus pecados, estava recebendo os seus pecados. Então, queridos, não fique triste assim quando você está sendo provado, mas alegre, agradeça a Deus e peça a Deus para você vencer a prova, porque se você vencendo a prova, certamente a prova passará, tá? A prova vai passar, com certeza, tá? Então, que você e eu possamos buscar a Deus em oração cada momento, cada dia, cada instante. Você pode orar a Deus a sua vida tem que ser uma vida de oração, tá? Em qualquer lugar onde você estiver, andando, dentro do ônibus, dirigindo, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo dormir, levantando, todos os momentos nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus. Então que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito maravilhoso e eu já quero desejar a você um feliz sábado, né? Daqui mais um pouquinho já é o Santo Sábado do Senhor. O sábado é um sábado de alegria, o sábado é dia de alegria para os seguidores de Cristo Jesus. Então nós precisamos estarmos alegres e felizes. Fique com Deus, tenha um ótimo, abençoado dia, até amanhã, se Deus quiser, né? Estaremos de volta, começando aí uma nova lição. Que Deus esteja contigo, com a sua família, te abençoando. Amém?